Oi gente, eu sou o Ricardo Santiago, eu sou fotógrafo de bebês e de newborn e no vídeo de hoje eu vou trocar uma experiência com vocês de comportamento. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Então assim, dentro desse universo do meu estúdio, de um estúdio onde você atende bebês a partir de 8 dias de vida, a gente adquire uma ótica da vida tão interessante, mas tão interessante, que eu queria muito dividir com vocês. Então se você não se inscreveu no meu canal, aperta o botãozinho aqui, se inscreva e aperta o sininho para ativar as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo. Então, roda a vinheta. Oi gente, eu sou o Ricardo Santiago e como eu disse a vocês, no vídeo de hoje a gente vai trocar uma experiência, trocar umas ideias em relação a comportamento dentro do estúdio fotográfico. Como eu já disse a vocês, eu trabalho com bebês a partir de 8 dias de vida. E é sobre essa idade, é sobre esse nicho do meu trabalho é que a gente vai conversar hoje. E hoje eu queria trocar uma ideia com vocês da minha percepção, da minha ótica, do comportamento dos pais no estúdio. Bom, newborn é um trabalho, são aquelas fotografias que vai passar aí no card para vocês, de bebês que estão dormindo, recém-nascidos. É um trabalho muito delicado, é um trabalho muito lento no estúdio, porque tudo tem que ser no movimento do bebê, tudo tem que ser no tempo do bebê. Então, o ensaio fotográfico de newborn gira em torno de 3 a 4 horas. Tempo esse que é extremamente difícil você manter pais e familiares no estúdio concentrados e em silêncio. Claro, obviamente, para quem não está envolvido no trabalho, aquilo é difícil. Ou pelo menos envolvido na emoção de estar vivendo aquilo. Mas o que é engraçado disso tudo? Bom, a parte dificultosa não é quando eu começo a fotografar. Por quê? Porque quando eu começo a fotografar, a coisa já ganha uma graça. Os pais se envolvem no cenário, opinam no meu trabalho, participam comigo, porque eu gosto de trazer todo mundo para o universo que eu estou fazendo. Principalmente que a gente não está lidando ali naquele momento com uma transação comercial. A gente está lidando naquele momento com uma vida que acabou de nascer e que de certa forma tem um contexto emocional e sentimental enorme em relação àquela família. Então assim, a gente está de certa forma embrulhado num amor tão grande que eu prefiro trazer todo mundo comigo e mergulhar no universo da fotografia, todo mundo montando e participando do trabalho. Fica tudo mais gostoso. Mas tem um processo anterior a esse que é dificultoso, que é o momento em que você conquista a confiança dos pais para te ceder aquele pequenininho, né, para que você conduza no ensaio, toda a parte de movimento da logística do ensaio, eu mesmo quem faço. Ou seja, chega a família, eu conduzo os familiares, acomodo todo mundo, pergunto, faço alguns questionamentos com a mãe, tipo, que horas ele mamou, ele só toma leite de peito, ou ele toma complemento. Então assim, é preciso fazer esses questionamentos para saber de que forma eu vou conduzir. Inclusive, se o bebê tem algum problema de gases, de algum refluxo, porque dessa forma, quando eu coloco o bebê para dormir, é necessário em que posição eu vou niná-lo, se eu vou poder balançar ele, se ele tem alguns hábitos que já são, mesmo com aquela idade, ele já tem algumas manias. Então essas coisas todas têm que ficar bem amarradas para eu poder conduzir o ensaio. Então, voltando para o foco do que eu vou contar para vocês hoje. Bom, então nesse momento em que eu conto para vocês o bebê fez um xixi, troca, a mãe ainda está amamentando, você ainda tem aquelas outras pessoas que estão envolvidas ali, como o pai, como uma avó, como o vovô, às vezes como a irmã mais nova ou o irmãozinho. Tem uma família geralmente ali, onde não estão tão ativos com a mãe na parte logística do ensaio. Então, como a gente conduzir essas pessoas 4 horas dentro do estúdio? E fica o meu questionamento. Se não houvesse as redes sociais e os celulares, o que essas pessoas fariam dentro do estúdio durante 4 horas?
Bom, nesse mundo louco que a gente vive hoje, nessa informação acelerada, nesse bombardeio de informações aceleradas de redes sociais, de comportamentos online, se não tivesse essa coisa que de certa forma seja um lullaby, uma canção de niná, para que a gente conduza acomodar esses familiares no estúdio, se não tivessem esses mecanismos, como faríamos para acomodar essas pessoas dentro do estúdio por 4 horas? Então, assim, seria uma coisa bem complicada. Então, assim, eu conduzo geralmente essas pessoas dando automaticamente uma senha do Wi-Fi, né? Que é para que eles fiquem mais destacados de toda a parte logística que eu lido geralmente eu e a mãe, né? Das trocas, da amamentação e desse movimento todo. Desses questionamentos que eu preciso fazer, de adquirir essas informações para poder conduzir o ensaio. Então, assim, eu geralmente conduzo essas pessoas temporariamente nesse momento do universo online, né? Então, assim, é um momento em que eu ainda não estou fotografando, então eles não estão ainda fazendo os stories, não estão tirando foto do meu trabalho, mandando para os parentes que não puderam ir. Então, assim, é um momento em que eu preciso retê-los para que a minha logística saia perfeita. Bom, então, quando o ensaio de fato começa, né, porque a mãe termina de amamentar, me dá o bebê, eu conduzo toda a parte de colocar para rotar, de botar para dormir, tudo eu gosto de fazer, porque eu adquiri, de forma muito inocente, eu adquiri uma comunicação bastante eficaz em relação aos bebês, e isso me facilitou no processo de colocá-los para dormir, no processo logístico do meu trabalho mesmo, porque gira em torno de 3 a 4 horas, mas que pode estender muito mais, dependendo do comportamento da família e do bebê. Então eu adquiri essa técnica de trabalhar primeiro a família do que o próprio bebê, porque isso de certa forma se torna mais eficiente a logística da rotina do meu estúdio. Então, depois de conduzida toda essa questão que eu contei pra vocês, de certa forma começa a trabalhar, né? Então, assim, eu já posicionei o bebê, já coloquei. No momento em que você pega, que já coloca ele no props, que props a gente trata os acessórios que a gente utiliza, os baldinhos, né, que a gente posiciona os bebês. Então, no seu primeiro posicionamento do bebê, toda aquelas pessoas da família que você conseguiu retê-los ali naqueles momentos elas começam a mergulhar no universo que você já começa a convidá-las, né? Aí começa as fotografias para mandar para os parentes, e aí a alegria começa a reinar. Então, de certa forma, a rede social, nesse momento, ela fica posicionada de forma diferente. Ela fica mais ativa, porém, ela não fica mais de forma a reter a família. Então, agora começa, de fato, a parte gostosa do trabalho, né? Onde os pais passam na frente, às vezes atrapalha seu trabalho, mas eu acho muito gostoso quando é participativo. Então, assim, às vezes eu tiro foto, eu permito que fotografe, né, nos momentos em que eu estou fotografando, porque você não está ali, você não permitir que fotografe, né, naquele âmbito que você preparou, é como se você ceifasse uma emoção que muitas vezes o familiar não cabe dentro dele próprio. Então, assim, eu permito fotografar, permito filmar, pode me filmar com o bebê, porque aquilo não se trata de uma relação comercial, se trata de uma coisa muito macro. Então, nesse momento, a primeira hora, que é a sacrificante de toda a organização da logística, as 3 próximas ficam de forma muito gostosa. Mas volto à minha reflexão de hoje para questionar o seguinte: se não fossem os velhos celulares, se não fossem as redes sociais, como seria a organização desse sistema de conduzir uma família no ensaio fotográfico por 4 horas? Eu costumo dizer, inclusive, quando os pais levam irmãozinhos que são mais velhos, né, e que querem, às vezes, o pai quer que participe do ensaio fotográfico, mas até aquele momento de participar, é necessário você conduzir aquelas crianças. E eu uso uma frase cotidianamente sobre: não mexe em nada,
E eu sempre digo para os pais, você trazer uma criança para um universo com tanta coisa colorida, com tanta coisa lúdica, você dizer não mexe em nada, é uma tortura. Aí eu digo para os pais, aqui eles podem mexer em tudo. Qualquer coisa que eles não puderem mexer aqui, fique tranquilo que a comunicação será entre eu e a criança. No meu estúdio não tem nenhum tipo de repreensão sobre o que mexer e o que não mexer. Tudo pode. E o que não puder, eu fico na comunicação com as crianças. Então, sim, a coisa fica muito gostosa. E eu acho que tem que ser dessa forma. Então, assim, nesse momento, você já tem a confiança da família, você já tem a integração da minha equipe com a família. E aí você vê um comportamento de finalização disso, que é o mais gostoso. É que a gente entende que a gente não constrói cliente, a gente constrói uma grande família. E isso me deixa cada dia que passa mais feliz. E sou muito grato pelo que eu faço. Mais uma vez, obrigado e até.